Olá colegas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Advocacia a Jato. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, saiba que nós estamos fazendo um curso completo, gratuito de Direito Previdenciário nos nossos vídeos aqui do canal. Então já fizemos 2 vídeos com aulas sobre Seguridade Social e sobre saúde. O tema de hoje diz respeito à segunda parte da Seguridade Social, o segundo aspecto da Seguridade Social, que é a assistência social. Nós vimos no primeiro vídeo de nossas aulas que a Seguridade Social é formada por saúde, assistência social e previdência social. Já falamos sobre a saúde e hoje trataremos dos principais aspectos da assistência social. Daremos um enfoque aí especial para você que é advogado, para você que é interessado na área de assistência social, ao benefício de prestação continuada. Talvez seja, sem sombra de dúvidas, o principal benefício assistencial pago através do INSS. A gente vai ver as características específicas do BPC. Como a gente está em uma sequência de vídeos, é importante que você faça a sua inscrição no canal, ative o sininho de notificações para não perder essa sequência de aulas. Eu deixarei novamente aí na descrição todo o cronograma de aulas até o final do curso. São aulas específicas de cada tema, onde poderão ser abordadas questões aí de seu interesse. Então, se você pretende advogar na área previdenciária, se você pretende fazer algum concurso com enfoque na área previdenciária, é muito importante que você faça a sua inscrição e acompanhe nossos vídeos até o final. Nós disponibilizamos também um link para que você possa entrar em um grupo do WhatsApp, onde as discussões podem ficar mais específicas, mais especializadas. Então, se você tem interesse em dicas mais específicas do direito previdenciário, eu aconselho a entrar aí em nosso grupo do WhatsApp. Agora, muito importante, o grupo tem uma limitação, de entrada de pessoas. Então, quanto antes você fizer o seu ingresso, melhor, ok? Vamos falar então sobre assistência social, como eu expliquei, o segundo ramo da Seguridade Social que a gente vem tratando aqui no canal. A assistência social tem previsão na Constituição, é um dos ramos importantes da Seguridade Social, só que guarda características específicas, características que são próprias da assistência social, que o fazem diferente da Previdência e da saúde. Então, que características são essas que diferenciam a assistência social dos demais ramos da Seguridade Social? Primeiro, é em relação ao público-alvo a que se destina a assistência social. A assistência social não é destinada a todos, mas apenas àquelas pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social. Professor, mas eu vi lá no primeiro vídeo da série de nossas aulas que a Seguridade Social tem como princípio a universalidade, e pela universalidade todos teriam que fazer jus às ações de assistência social. Só que não é bem assim, o Estado tem limitações e a assistência social não pode ser destinada para todos os públicos. Daria um exemplo. Em Minas Gerais, nós estamos acompanhando, as fortes chuvas têm desabrigado pessoas em situação de pobreza e pessoas em situação melhor, pessoas que têm uma situação financeira melhor. O Estado de Minas Gerais, assim como a Prefeitura de Belo Horizonte, ou as prefeituras que foram atingidas pelas fortes chuvas, podem instituir um benefício temporário, um benefício especial para essas pessoas, uma espécie de aluguel social, a fim de que essas pessoas possam ser remanejadas para outros locais, para outras localidades, até que se ajuste, até que se promova aí uma recuperação da estrutura da cidade. Veja bem, esse aluguel social é uma ação de assistência social, porém não pode ser direcionada a todos, apenas aquelas pessoas consideradas mais necessitadas, aquelas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social, ok? Com essa medida, é possível aí atingir mais pessoas nessa condição de vulnerabilidade. A segunda característica da assistência social é que ela tem também natureza preventiva e corretiva. A gente viu lá na saúde que a saúde não se preocupa apenas com a cura,
O dever do Estado em relação à saúde não está relacionado exclusivamente à cura. A mesma coisa em relação à assistência social, que não pretende apenas corrigir o problema, mas também prevenir agravos relacionados a essa condição de vulnerabilidade social. Então, tem uma ação ampla aí a assistência social na persecução dos seus objetivos. Terceira característica é que a assistência social ela existe para promover a inserção social e a inserção familiar. Não basta que eu crie programas, que eu crie políticas públicas de inserção dessa pessoa em situação de vulnerabilidade na sociedade se eu não restabeleço laços familiares também. Um dos princípios principais aí da assistência social é o restabelecimento dos laços familiares, muito importante também para a inserção social dessa pessoa. Okay? Então são as 3 características principais aí da assistência social. Lembrando que para a assistência social não há necessidade de contribuição, certo? Você não precisa contribuir para fazer jus a um benefício, a um serviço de assistência social, que é muito natural, haja vista que são ações destinadas aos mais necessitados. Se a gente fosse cobrar qualquer tipo de contribuição, isso viria, obviamente, a prejudicar o direito dessas pessoas. Okay? Quais são os objetivos, então, da assistência social, segundo previsão legal? Primeiro, objetivo, isso está na Constituição e na Lei Orgânica da Assistência Social, né? São 2 documentos extremamente importantes para você que quer pesquisar mais a fundo a assistência social. O primeiro objetivo é a proteção social. A gente já falou aqui do início da proteção social, lá quando a gente tratou da origem da Seguridade Social, falamos como surgiu o conceito de proteção social. Essa proteção social nos dias de hoje é uma tarefa típica da assistência social. Aquela situação de proteção dos mais necessitados, daquelas pessoas que estão em situação de grave risco, é uma tarefa própria da assistência social. E para isso a lei estabelece 3 tipos aí de segurança, tipos de seguranças sociais que são prestadas nas ações, nos serviços e nos benefícios de proteção social. A segurança de sobrevivência, a fim de que o Estado seja obrigado a prestar àquela pessoa que tem um risco iminente aí a sua incolumidade física e a sua vida, ele possa dispor de meios, de uma garantia mínima de um rendimento que lhe mantenha a sua subsistência. Okay? Segundo tipo de segurança é a segurança de acolhida. A segurança de acolhida, vejam bem, como é um dos objetivos da assistência social, promover a reinserção social e a reinserção familiar, o restabelecimento dos laços familiares, é natural que dentro do conceito de proteção social exista também como objetivo uma segurança da acolhida. Existem situações em que a criança, por exemplo, tem que ser deslocada de sua família original, seja por causa de violência, maus tratos. Nessa situação, a acolhida dessa criança em uma família substituta é uma ação própria da assistência social. Segurança do convívio ou vivência familiar. Da mesma forma que a acolhida é feita para aquelas pessoas em situação de rua, né, aquelas pessoas em situação de risco, permite-se que, através da acolhida, se fortaleça laços de convívio para o aspecto social e de vivência familiar quando estivesse tratando aí de família. Então, um objetivo muito importante da assistência social é esse objetivo da proteção social que está na base da Seguridade Social, como a gente viu aqui no primeiro vídeo. Segundo objetivo é a vigilância socioassistencial. Veja bem, não basta ao Estado promover medidas para correção de situações de vulnerabilidade. Ele tem que prever situações possíveis e futuras de vulnerabilidade. Então, a vigilância socioassistencial vai permitir que em cada local, cada localidade, cada
particularidade territorial, eu tenha uma ação preventiva, uma ação que vai prever futuros agravos naquela região. Daí a necessidade de se estabelecer uma vigilância socioassistencial permanente, certo? Isso faz parte de um objetivo permanente da assistência social. O terceiro objetivo é um objetivo mais dogmático, um objetivo de defesa de direitos através de entidades de atendimento, entidades de assessoramento, que irão assessorar os movimentos sociais que trabalham em conjunto com o Estado para a consecução dos objetivos da assistência social, são as ONGs, né? Os movimentos sociais de defesa de direitos, e as entidades de defesa e garantias de direitos são aquelas entidades que protegem grupos específicos. Então, nós temos movimentos sociais que promovem a defesa, por exemplo, de uma parcela da população LGBTI, de uma parcela da população de quilombolas. A promoção desses direitos é feita através dessas entidades, portanto, elas também fazem parte dos objetivos aqui da assistência social. Portanto, lembrar, a gente vai ver aqui também, que não é obrigação dos movimentos sociais, das ONGs, prestarem o serviço de assistência. Eles só o fazem de maneira complementar ao Estado. A obrigação de fato é do Estado. Estado, quando eu digo União, Estados, Distrito Federal e municípios, certo? Todos esses entes têm obrigações para com a assistência social que resultam da Constituição. Porém, as entidades complementares, aquelas entidades privadas, podem exercer atividades de assistência de maneira complementar, ok? Com o apoio, obviamente, do Estado. Princípios. Os princípios da assistência social, assim como nós vimos os princípios da seguridade e da saúde, vamos ver os princípios específicos da seguridade social. O primeiro princípio específico da assistência é a supremacia do atendimento sobre as exigências de rentabilidade econômica. Neste momento, no momento de fixação do atendimento às pessoas mais vulneráveis, o Estado não pode pensar na rentabilidade que esse serviço pode gerar para a receita do Estado. Okay? O que ele deve visar é a solução do problema, independentemente do resultado financeiro que pode advir dessa sua ação. Segundo princípio é a universalização. A universalização tem um pé, digamos assim, na universalidade, que é um princípio da seguridade social. Porém, no aspecto da universalização, o que se pretende é que todas as entidades, todos os entes federativos participem do processo de garantia de todos os direitos sociais. Perceba, não existe um direito específico de assistência social. O que existe é uma garantia de direito geral que garantem a sobrevivência, que garantem a acolhida das pessoas, que garantem um mínimo existencial. Então, a universalização pretende, portanto, fazer com que todos esses direitos sociais sejam respeitados em seu conjunto, ok? Com o apoio aí de todos os entes federativos e até das entidades que atuam de maneira complementar, ok? Quarto princípio é o princípio da igualdade de direito entre a população urbana e a população rural. É o paralelo imediato do princípio da uniformidade e equivalência da Seguridade Social. Nós, quando vimos os princípios da Seguridade Social, destacamos o princípio da uniformidade e da equivalência, dois princípios que estão relacionados ao tratamento que deve ser dado às populações urbanas e às populações rurais. Deve ser um tratamento isonômico, um tratamento igual. O quinto princípio é a divulgação ampla dos serviços e benefícios. Se existe um princípio na assistência social que tem causado aí uma certa celeuma, é com relação à publicidade dos serviços e benefícios prestados pela assistência social. Nós, no dia a dia da advocacia mesmo, vemos que as pessoas não têm acesso às informações sobre benefícios e serviços prestados no âmbito de assistência social.
O BPC é um quadro claro disso, né? O benefício de prestação continuada, que a gente irá tratar daqui a pouco, muita gente tem dúvida se tem ou não direito, quais são as condições para a concessão desse benefício. Eu vou tentar aqui sanar todas essas dúvidas mais à frente, ok? Diretrizes da assistência social. As diretrizes são normas voltadas à gestão, certo? Aquilo que a gestão deve seguir no momento da implantação das políticas de assistência social. Então, quais são essas 3 diretrizes? Descentralização para estados, Distrito Federal e município. Essa descentralização, da mesma forma que é feito com a saúde, deve haver apenas um órgão único de comando, certo? E é voltado para a divisão de responsabilidades aí entre União, Estados, Distrito Federal e município. Evidentemente, o município está muito mais próximo da realidade local. O Estado também, mas o município mais intensamente próximo à realidade, às necessidades de sua população. Por isso, é natural que na fase de execução esse recurso seja destinado ao município, certo? O município, portanto, ele está mais diretamente relacionado às ações de assistência social, ok? Segunda diretriz, participação da população. Isso é algo que a gente viu também nos princípios da Seguridade Social. A gestão da assistência social tem que ser muito democrática, né? Permitir a participação também de pessoas da população, de entidades privadas na execução dos objetivos de assistência social. Quanto mais ajuda, melhor, né? Quanto mais gente disposta a ajudar a área de assistência social, mais importante aí para essa parcela da população. Terceira diretriz, primazia da responsabilidade do Estado. Foi aquilo que eu disse anteriormente, de que as entidades privadas, as pessoas físicas, podem atuar no âmbito da assistência social, porém, a responsabilidade é de fato do Estado, do ente estatal. Não apenas, essa responsabilidade ela não é compartilhada, certo? A primazia é a responsabilidade do Estado. Não significa que uma entidade filantrópica, uma entidade assistencial, tenha que ser irresponsável do ponto de vista de uso de recursos públicos, nada disso. Mas a responsabilidade pela execução do programa, por prestar um serviço de assistência à sua população, é do ente estatal. Programa Nacional de Assistência Social. Em 2004 foi estabelecido um Programa Nacional de Assistência Social que estabeleceu 2 abordagens que devem ser feitas pelos órgãos de assistência social. Foi dentro da Política Nacional de Assistência Social que nós podemos visualizar 2 tipos de proteção social. Proteção social básica. O que é que está dentro da proteção social básica? Aquelas ações permanentes e preventivas. Então, eu tenho, através das ações de proteção social básica, um estabelecimento de uma condição permanente de vigilância socioassistencial e de ações para um público indeterminado, um público que é permanente. Por outro lado, nós temos a proteção social especial. A proteção social especial, ela visa solucionar, e aí tem um aspecto mais de reparação, certo? Solucionar problemas específicos relacionados à vulnerabilidade social. Se eu vou criar, por exemplo, uma ação para atender a população de Minas Gerais devido às fortes chuvas, evidentemente essa ação tem que ser uma ação especial. Uma situação específica gerou a necessidade de uma ação de assistência social que seja adaptada a essa situação. Então nós temos proteção especial para atender a situações temporárias, mas existem situações pontuais que, por mais que exista, do ponto de vista geral, né, uma regularidade, necessitam de uma solução específica. Por exemplo, em nenhum momento, infelizmente, nós vamos deixar de ter crianças em situação de vulnerabilidade social. Porém, a solução dada para determinadas crianças, ou aquelas crianças que estão em situações diferentes de violência, tem que ser dada de maneira criativa, de maneira a solucionar o problema daquela criança. Então, evidentemente, eu vou ter uma ação de proteção social especial permanente para atender esse público.
mas a solução dada tem que ser específica, caso a caso. Então, esse tipo de ação está no âmbito da proteção social especial. Mas vamos falar do principal benefício da assistência social. Perceba, eu posso ter benefícios especiais, benefícios temporários da Previdência Social. Mas o principal benefício hoje de assistência social, o que é mais procurado, o que é mais citado, é o benefício de prestação continuada. Na verdade, nós temos dois tipos de benefícios de prestação continuada que a gente vai ver aqui. Esse benefício ele tem previsão constitucional, certo? O artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal coloca isso como uma obrigação assistencial, a garantia de um salário mínimo de prestação, benefício de prestação continuada. E a lei, a LOAS, né? A Lei Orgânica de Assistência Social, que é a Lei 8.742 de 93. São os principais instrumentos aí de regulamentação do benefício de prestação continuada. Quais são os tipos de benefícios de prestação continuada? Como eu expliquei aqui, na verdade, são dois tipos de benefício. O primeiro benefício é garantido ao idoso. Agora, muita atenção. O Estatuto do Idoso coloca como condição para os benefícios do Estatuto a idade de 60 anos. No BPC, no LOAS, a idade é 65 anos. Quem acompanha já há algum tempo aqui o canal sabe que houve a tentativa de, na reforma da Previdência, modificar essa idade, baixando para 60, só que pagando um valor relativo aí de R$500 para quem aderisse, né, quem solicitasse o benefício aos 60 anos de idade. Por essa regra, prevista inicialmente, mas que não passou no Congresso Nacional, essas pessoas, esses idosos, independente de ser homem ou mulher, só receberiam um salário mínimo aos 70 anos. Isso não passou. Aliás, o benefício de prestação continuada não foi modificado pela emenda constitucional número 103, que é a emenda da reforma da Previdência. Ele foi tirado da reforma da Previdência. Não significa dizer que ele não foi modificado. Ele foi modificado por uma legislação ordinária. A medida provisória 871 de 2019 foi convolada aí na Lei 13.846 de 2019. Essa lei promoveu uma alteração importante que a gente vai ver. Bom, primeiro requisito, o primeiro tipo de benefício de prestação continuada é pago ao idoso maior de 65 anos. O outro tipo de benefício de prestação continuada é para o deficiente, a pessoa com deficiência. O que acontece? Qual o conceito de deficiência? É muito importante a gente estabelecer o conceito de deficiência, porque muita gente imagina que o deficiente é o incapaz para o trabalho. Isso não é verdade, certo? Não existe relação entre deficiência e incapacidade para o trabalho. Incapacidade para o trabalho, mesmo uma pessoa não deficiente pode ter, né? Um deficiente pode ser plenamente capaz de exercer uma atividade profissional. Contudo, o que a lei estabelece como uma das condições para o recebimento do BPC é o impedimento de longo prazo de natureza aos tipos de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, e é muito importante esse aspecto, em interação com uma ou mais barreiras. Que barreiras? Barreiras físicas, sociais, barreiras do dia a dia, né, de uma pessoa na sociedade, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Veja bem, o deficiente nessa situação, ele é capaz para o trabalho. Porém, existe uma barreira que dificulta o acesso dele, por exemplo, ao mercado de trabalho. Ele, em igualdade de condições materiais com uma pessoa que não tenha deficiência, ele sempre é deixado de lado, ele é protelado. Então, nessa situação, a legislação estabelece que essa pessoa, por menor que seja a sua deficiência, por mais simples que seja a sua deficiência, que não impacte na sua condição de trabalho, ele vai ser considerado um deficiente para fins de BPC, de benefício de prestação continuada. Isso é o que está lá no parágrafo 2º do artigo 20 da Lei
8.742. Agora, muito importante, não basta ser idoso, não basta ser deficiente. Você tem que ser deficiente nessas condições, ou idoso maior de 65 anos, de família de baixa renda. Veja bem, o que é considerado família de baixa renda para a legislação? O que é considerado família de baixa renda para o LOAS? Existem dois critérios. Um critério antigo e um critério novo, que veio justamente em razão da Lei 13.846 de 2019. Essa foi a alteração principal no benefício previdenciário. Vamos ver qual é? Bom, família de baixa renda para o LOAS é aquela família cujo rendimento mensal não ultrapasse 1/4 de salário mínimo por cabeça. Então você vai pegar o rendimento familiar, vai dividir pelo número de integrantes. Essa divisão não pode resultar num valor maior do que 1/4 de salário mínimo. Esse é o critério objetivo definido na lei. O que foi que fez a Lei 13.846 de 2019, no meu entender, de maneira inconstitucional? Estabeleceu que, além desse critério, o requerente teria que comprovar a inserção de sua família no cadastro único dos programas sociais do governo, chamado CAD único. Essa exigência de cadastro no cadastro único do governo, no meu entender, é absolutamente ilógica. Por quê? O critério para ingresso da família no CAD único é o rendimento familiar, não é o rendimento per capita, é o rendimento familiar de 2 salários mínimos. Então eu posso ter situações de pessoas cuja família tenha um rendimento familiar de 2 salários mínimos e esteja no CAD único, mas não tenha direito a LOAS. E eu tenho outras situações de pessoas que têm um rendimento maior do que 2 salários mínimos, um rendimento familiar maior do que 2 salários mínimos, e um dos integrantes não poderia, portanto, ter direito ao BPC, seja na condição deficiente, seja na condição de idoso. Percebem? São critérios diferentes, não podiam se comunicar. A gente diz aí que existe uma contradição, uma antinomia normativa dentro da própria norma jurídica. Portanto, no meu entender, deve ser afastada aquela norma impeditiva do exercício do direito fundamental à assistência social. Okay? Além disso, é importante dizer, existe súmula da Turma Nacional de Uniformização, súmula número 11, que diz que o critério de 1/4 de salário mínimo pode ser relativizado pelo judiciário. Então eu posso ter uma família cujo rendimento mensal é maior do que 1/4 de salário mínimo por cabeça e ainda assim um dos seus integrantes ter direito ao benefício de prestação continuada. Ora, se o próprio judiciário relativiza esse critério de 1/4 de salário mínimo, levando em consideração as especificidades da família, né, os custos diários, os custos mensais da família, quem é o legislador, portanto, para estabelecer um critério que vá impedir o acesso desse trabalhador ou dessa pessoa a um benefício de natureza assistencial? Isso teria que ser deixado para o critério judicial. O grande problema é que alguns juízes têm impedido o prosseguimento da ação, considerando que esse é um pressuposto processual. Veja bem, como é que eu posso considerar o cadastro único como um pressuposto processual se a própria jurisprudência, a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização entende que o critério de renda ele é relativo, né? Então, esses juízes têm que atentar para o fato de que é apenas durante a instrução do processo, é apenas durante a prova do processo que você vai estabelecer se aquela família é uma família em condição de vulnerabilidade, em condição de miserabilidade social. Ok? O que é que pode ser considerado família? Muita gente tem essa dúvida, né? Quem eu posso considerar família? Eu posso colocar qualquer pessoa dentro de casa e considerar isso família? Na legislação, na LOAS, se estabelece que o núcleo familiar ele tem primeiro que viver sob o mesmo teto, né? Não adianta eu ter uma família numerosa que a família não viva no mesmo teto. A família tem que viver no mesmo teto e tem que estar incluída em uma dessas situações. O requerente, obviamente, naquela pessoa que vai pedir o benefício de prestação continuada,
o cônjuge ou companheiro, reconhecendo-se aí aquelas relações de união estável, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto. Além disso, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados. Então, conceito aí amplo, pessoas que podem integrar aquele conceito de família para fim de apuração da média do rendimento mensal da família. Ok? Então, todas as pessoas são contadas como integrantes da família, desde que vivam, obviamente, sob o mesmo teto. Curiosidades aí do benefício de prestação continuada. Primeiro, é necessário lembrar isso constantemente. O benefício de prestação continuada não é benefício previdenciário. E isso traz consequências importantes sobre o benefício. A primeira consequência, e talvez a mais importante, é o fato de que esse benefício de prestação continuada não dá ao seu titular direito a um abono anual. Seria um 13º benefício, certo? O governo federal, inclusive, instituiu aí um 13º do Bolsa Família. Seria importante também instituir um 13º para os benefícios de prestação continuada. Pois bem, além disso, o benefício de prestação continuada não garante aos dependentes desse titular um benefício de pensão por morte, como ocorre com os benefícios previdenciários. Então, a natureza jurídica do benefício de prestação continuada é assistencial. Sendo assistencial, o seu titular não goza desses dois direitos. Um 13º salário, um 13º benefício e o direito de deixar a pensão por morte para os seus dependentes. Outra curiosidade é que o benefício ele não pode ser cumulado com outro benefício previdenciário, ou com um benefício previdenciário. Então, se a pessoa já tem uma aposentadoria, por menor que seja o valor dessa aposentadoria, ele não poderá acumular essa aposentadoria com o benefício do LOAS. Né? Da mesma forma, uma pensão por morte. Ele não é segurado da Previdência, mas recebe uma pensão por morte e um salário mínimo. Nesse caso, ele não fará jus a um benefício do LOAS, mesmo sendo deficiente, mesmo sendo idoso maior de 65 anos, em família de baixa renda. Okay? Última curiosidade, outro integrante da família pode também receber se um deles for o BPC do idoso. Por que é que ocorre isso? O Estatuto do Idoso estabelece que se alguém da família receber um benefício de prestação continuada na condição de idoso, outro integrante da família, seja ele deficiente, seja ele também idoso, pode ter direito ao benefício, ou tem direito ao benefício. Por quê? Porque o rendimento desse idoso, o rendimento proveniente do BPC, não entra no cálculo da renda familiar. Então, uma vez que não entra no cálculo da renda familiar, outro integrante pode receber aí o direito ao BPC, certo? Então, apesar de não poder acumular com outro benefício previdenciário, pode ocorrer a acumulação de benefícios de LOAS na mesma família. Atenção, quando eu tratei aqui da acumulação, eu estou falando do titular, certo? Outra pessoa integrante da família pode até receber um benefício previdenciário, mas o que acontece? Esse benefício previdenciário entra na conta do rendimento familiar médio mensal, certo? Diferentemente do benefício de prestação continuada para o idoso, ok? É isso aí, pessoal. Espero ter sanado todas as dúvidas relativas à assistência social e, em especial, aí, o benefício de prestação continuada, que é o benefício mais importante da área. Quero pedir para vocês que me ajudem a alcançar aí um número de inscritos de 50 mil. A gente está muito próximo de alcançar 50 mil inscritos. Pelo jeito, deu uma parada aí no número de inscritos. Então, eu gostaria que, se você está assistindo esse vídeo e quer nos apoiar, absolutamente gratuito, vai lá e faz a inscrição. Nós estamos com esse curso e iremos dar esse curso ao longo aí dos próximos meses, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Te vejo no próximo vídeo e até a próxima.